Olá, meus conectados! Começando para você aqui mais um podcast DunasCast aqui no canal Conexão Luiz Correia. E hoje, começando esse lindo projeto aqui, temos nosso primeiro convidado, é ele, João Vitor, grande atleta aqui da nossa cidade, né? É um podcast aqui da nossa cidade. E o João Vitor, o grande atleta aqui, ele que já participou de várias, né, corridas do Delta, do Parnaíba, tem várias premiações, o grande atleta aqui do bairro Coqueiro. E a gente quer já agradecer, em primeira mão, pelo o nosso grande convite. E você está marcando presença aqui, sendo o primeiro convidado aqui do nosso DunasCast, aqui no canal da Conexão Luiz Correia. Eu queria agradecer primeiramente a Conexão Litoral, né, a equipe do NasCast aí pelo convite e bater um papo, né, contar um pouco dessa história, né, como surgiu tudo essa paixão pela corrida, né, e contar um pouco para você, né, compartilhar um pouco da minha história, das minhas conquistas e espero motivar o pessoal, né, a mostrar para as pessoas que a corrida ela é um esporte que abraça, né, todo mundo, independente de qualquer coisa. E muito feliz em estar aqui, compartilhar um pouco da minha história. E é isso. É isso aí, João Vitor. A gente só agradece você estar aqui no nosso primeiro episódio aqui do DunasCast, tá? E para a gente começar esse belo podcast aqui, né, nosso bate-papo de hoje aqui, a gente já quer saber um pouco mais, né, como foi que começou tudo, né, do João Vitor até hoje, né? A gente está vendo aqui que tem vários troféus aqui, várias premiações. Como foi que começou essa paixão, né? Como foi que tudo começou, de onde surgiu, né? Você já vem de familiares, já... Conta um pouco aí como foi que tudo Na começou. verdade, é bem aleatório, né, meu contato com a corrida, né? Primeiramente, eu estava fazendo o curso da ESA, né? Na época, para quem não sabe, é um curso de formação de sargento do Exército. E eu estava treinando pro TAF na época, né? Era só 2,6 km. E eu estudava e treinava. Essa era a minha rotina. Até que um dia, né, no dia da seletiva para poder fazer minha prova, né, era em Teresina, acabou que o site da Gov, que é onde a gente faz a inscrição, né, para poder estar fazendo o curso público, acabou que ela limitou a vaga e eu não consegui fazer. Isso acabou me deixando muito triste e fiquei ali um tempo meio deprimido, em algumas semanas, até que meu pai e minha tia me fizeram o convite para estar participando da Corrida do Toureiro. Na época, já, acho que se não me engano, já era a segunda edição. E fiz a inscrição de última hora lá, paguei o último lote, fui. E, cara, foi amor à primeira vista. Fiz ali a minha primeira distância, foi 5 km. Fiz ali em 26 minutos, 25 minutos. E depois dali, cara, eu me propus a me dedicar cada dia mais na corrida, né? E estamos aí hoje, participando de várias provas, né? E graças a Deus, estamos aí até hoje. Foi a paixão à primeira vista, né? Como se Exatamente. diz isso aqui, né? Muito legal, muito legal. E, João Vitor, uma dica assim, para a gente começar esse bate-papo. A gente já quer começar uma dica assim que você pode dar para a galera que quer começar a correr. Porque hoje, eu posso dizer que está bastante hypado, né? Tá, hoje tá. Esse corridão, né? A galera tem muito hoje corridão, né? Como você falou do toureiro, né? E também, eu estava ontem olhando, o Bel Marques também estava com esse projeto de corrida, que é o 100%, Exatamente. 100% você, eu acho que é mais ou menos assim o nome dele, da corrida, e ele falou que já está tudo lotado já, até o fim do ano, desse ano de 2026, já está tudo, a agenda dele já está lotado já, para fazer essa corrida 100% você. E eu vejo que, além dele, né, tem vários artistas, né, vários famosos já criando esse projeto, porque está bastante Exatamente. hypado, né? Na verdade, a corrida hoje, na minha opinião, se tornou muito um comércio, né? Porque se tornou muito um comércio porque o pessoal abraça bastante, tem público, né? Então tem gente que cobra essa inscrição caríssima, sabendo que vai ter gente que vai abraçar aquilo, né? Mas cada um com o seu, cada um. É, uma dica que eu tenho para falar pro pessoal o pessoal muitas das vezes quer, o pessoal, como é? Pode ir, pode ir. Pode ficar à vontade.
Uma dica pro pessoal que quer começar é ter paciência, né? Respeitar o processo, isso é muito importante, até para evitar lesão, outras coisas do tipo. Assim que eu comecei a correr, no começo eu queria ter tudo logo de uma vez, tênis, acessório, relógio. E depois que eu entendi que não era tudo no meu tempo, né? Que a cada evolução que eu ia passando, a gente vai se adaptando, vai querendo coisas melhores. E, e foi isso. Primeiramente foi um short, uma blusa, depois veio o tênis e por último o relógio, entendeu? Então, respeitar o processo, questão de volume. Às vezes eu convido o pessoal para treinar comigo, para dar uma conhecida na corrida, a galera já quer acompanhar o ritmo, já quer fazer alguns treinos intensos. E não é assim, tem que ser devagarzinho, respeitando o limite. E eu sempre indico a orientação de um profissional. Hoje em dia tem muitos por aí, tem assessoria, tem treinador, então é um mercado enorme que dá para você ir descobrindo e não quebrar a cara, né? Como eu tive uma lesão assim que eu comecei a correr por conta de muito volume. Todo treino eu dava meu máximo e tudo, até que eu entendi que não era assim, aí acabei me lesionando e até que hoje em dia eu tenho uma assessoria que é o Rafael Almeida Performance, que inclusive ele me patrocina. E ele é lá de Palmas, eu tenho uma bolsa com ele e sou muito grato a ele. Toda a minha evolução que eu tenho hoje é graças a ele. E eu sempre digo pro pessoal, procurar um profissional na área para poder tá evoluindo direitinho sem nenhum tipo de lesão, sem frustração nenhuma. Muito legal, muito importante isso, né? Eu já ia até fazer essa pergunta sobre se você já tem algum patrocinador, se já tem gente ali apoiando, né? Porque eu acho que para um atleta também é um pouco meio difícil, né? Porque sempre ali, ele sempre quer, eu acho que o atleta ele sempre quer esse apoio, né? Ele sempre procura isso, até no fato de estar começando, ele sempre quer esse apoio, quer esse patrocínio, né? Até para participar também dos campeonatos, das corridas, sempre ali eles vão atrás de apoio, vão atrás de patrocínio, né? Para estar eles apoiando. Eu queria saber um pouco mais, né? Da sua trajetória. Quanto tempo já tá que você já, desde o início que você começou até hoje? Eu tô exatamente, vai fazer 2 anos agora esse ano, né? Ano passado eu fiz um ano completo. Esse ano eu vou fechar os 2 anos. E interessante essa questão de patrocínio é que na época do primeiro Delta, né? Primeiro Delta do Parnaíba, eu arquei todas as despesas do meu bolso porque eu tava com receio, né, de não encontrar patrocinador. Então, eu até falei pra minha namorada na época, eu digo, vou fazer o seguinte, esse Delta, porque o Delta, o custo dele, para quem corre, sabe que é muito caro. A inscrição, todo o preparo, suplementação, equipamento, então, tipo, é algo muito caro. Aí eu combinei com ela que eu ia investir em mim ali nessa primeira competição para valer, que o Delta foi a minha primeira competição para valer, em que eu treinei para aquilo. E eu disse, se eu ganhar, vai aparecer a oportunidade. E foi isso. Na época eu fui o quarto geral e fui o campeão da categoria. Então, daqui a 2 dias depois já começou a aparecer gente, tipo, ei, na próximo ano conta comigo e tal, tal. E daí foi desenrolando, aí depois do Delta parece que destravou assim um... Sentimento? Não, destravou tipo sei lá, começou tudo a dar mais certo, comecei a pegar vários potes, tudo. E muita gente falou também pra mim, né, que hoje em dia eu entendo, o pessoal falava que Vitor, no começo tu vai querer estar em todas as corridas, toda corrida que tiver tu vai querer estar dentro. Mas vai chegar um tempo que tu só vai querer correr algumas corridas específicas, algumas corridas grandes, e foi o que aconteceu. Hoje em dia, o meu foco é só esse tipo de corrida. As corridas maiores, com um desafio mais maiores, na verdade. Participei do Delta desse ano, fui segundo geral, fui vice-campeão da prova. Perdi por algumas questões, acho que de cansaço mesmo, por conta do trabalho. Sentindo muita cãibra, perdi no finalzinho para um argentino lá de Altos, Teresina. E é isso, cara. A gente briga por patrocínio, a gente sabe que a corrida ela é bem popular, mas o pessoal não leva tão a sério assim, os atletas que querem realmente
tá ali no topo. E no começo eu sofri bastante com essa questão de esporte, né? Porque a corrida, quer dizer, na verdade, a cultura aqui é futebol. A galera é Sim, futebol, sim. futebol, futebol. É o forte, né? Se tu parecer com outro talento, dão pra alguma coisa, a galera já começa a zoar. Na época que eu treinava pro Delta, eu treinava 1 hora da tarde, 2 horas indo pra Duna. A galera me via e chamava de louco e tudo. Aí depois que eu ganhei, a galera já deu uma baixada na bola. E eu acho que isso influencia bastante, né, cara? Aparecer gente assim maluca igual a gente pra poder tá mostrando que isso aqui é um esporte, dá pra viver disso, né? Dá pra ter reconhecimento através disso e dá pra inspirar outras pessoas também. Show de bola. É isso aí, João Vitor. Eu queria saber um pouco mais, João Vitor, porque essa área do esporte, né, essa área de corrida e tal, eu posso falar que eu era muito pouco distante, né? Eu recentemente agora, tá com 2 semanas que eu comecei a fazer academia, né? E eu via, cara, que é necessário, é muito importante, né, para todos nós, né, nem para atleta não, Exatamente. uma corrida, né, uma caminhada, uma própria academia mesmo. E eu me senti um pouco, como eu posso dizer, Melhor. melhor. Eu me senti um pouco melhor depois de tudo como eu fazer exercício. Uhum. E aí eu fiquei, cara, como é importante um exercício, né, cara, uma caminhada, uma esteira, né, na Na nossa verdade, vida. o movimento, cara, você tá se movendo ali sempre é bastante importante. Eu sempre tento deixar isso bastante claro, tanto dentro de casa quanto fora. E o esporte é vida, né, cara? O esporte ele molda o caráter do homem. Eu sempre deixo isso bem claro em algumas postagens que eu faço. Que o esporte ele mudou minha vida, não na questão financeira, mas pessoal mesmo. Me tirou de alguns vícios, de alguns costumes que não me levavam a nada. E me botou num ciclo ali em que hoje em dia eu dou graças a Deus, né? Pessoas maravilhosas do meu lado, melhorou a questão do relacionamento com minha família, minha vida pessoal, saúde. E, cara, isso é bastante importante. Eu sempre aconselho o pessoal a se movimentar, correr, fazer algum tipo de exercício, caminhada, dançar, porque viver é isso, cara. O esporte ele é um movimento e a gente não pode ficar parado porque senão a idade chega, Os problemas esse vêm. problema vem, doença, então a gente tem que estar sempre ligado nisso para poder estar evitando. Beleza, bom demais, cara. Isso é muito importante mesmo. Eu me senti muito melhor depois que eu comecei a fazer exercício, fazer academia. Eu acho que a gente sente, cara, a gente sente que a gente tem que fazer, é necessário. Eu tava me sentindo um pouco ruim, cara. E eu vi que o momento era agora, eu tinha que fazer isso. Às vezes eu falo pro pessoal, né, nessa questão do esporte é vida, o pessoal acha que tem que estar no nível altíssimo, performance, tudo. Não, mas às vezes só mesmo você no seu ritmo ali já é o suficiente pro seu corpo melhorar em algumas coisas, inflamação, coisas da sua vida, doença, alimentação, tudo isso agrega bastante o esporte, né? Legal, muito importante isso mesmo. Nem que seja, porque a vida do pessoal hoje, né, de todo mundo, cara, é muito corrida a vida do povo brasileiro hoje, vamos se dizer, né? E nem que a pessoa chegue, eu sei que tem pessoas que chegam cansado do trabalho, do dia todo assim, mano, de trabalho e mesmo assim tiram um pouquinho de 1 hora para fazer uma corrida, Exatamente. para caminhar, porque é o fato de a pessoa ali estar exercitando, né? Exercitando. No caso da alta performance, né, a gente que é atleta amador, essa questão que você falou aí de chegar do serviço cansado e mesmo assim realizar um treino de alta intensidade, né? No nosso caso, né, a gente amador, essa questão do que a gente paga esse preço, né, de chegar cansado e mesmo assim fazer o treino, é esse ponto aí que faz a diferença nas competições. E eu percebi isso nas minhas primeiras provas que eu fiz. Chegava cansado, aí quando eu olhava lá a planilha, tinha lá um longo de 15, 20 km. E tem que fazer, porque a gente sabe que aquilo ali é que faz a diferença na hora da prova, né? Que faz total diferença. Beleza. João Vitor, e aí? Nas corridas hoje, você já é consagrado, já é considerado um profissional durante suas competições, hoje
os troféus que você tem, pelas conquistas que você já tem? Você já se considera um profissional? Não, ainda não. Inclusive, tenho muita coisa para aprender ainda na corrida, apesar de eu já ter algumas conquistas já de competições, né? Já ter ganhado de algumas pessoas realmente muito mais fortes que eu, mas ainda não cheguei nesse ponto, não me considero ainda um profissional. Acredito que a gente divide essa categoria na corrida eu posso estar competindo em alto rendimento, né? Isso eu posso garantir. Acredito que profissional é quando você já vive do esporte, né? Tem ali uma renda, tudo fixo, bonitinho e tal. E no momento eu só tô na correria mesmo, treinando duro, sempre tentando me manter em alto nível para chegar na prova, entregar meu máximo. E é isso. Eu queria saber, tipo assim, porque eu acho que todo artista, sempre tem alguém que, quando tá começando, né? Tem alguém que já tá no ramo, tem alguém que a pessoa se inspira naquele atleta, né? Tem alguém assim que te chama a atenção, que te inspira, que... Cara, aqui na cidade eu tive várias inspirações. Tem meu amigo Naldo, que inclusive me ajudou no primeiro Delta. O cara já tinha sido vice-campeão da prova passada. E no ano seguinte ele viu que eu era uma pessoa inexperiente na área, né? Porque tem uma diferença enorme da corrida de rua para a corrida de trilha, né? Que é o try run que a gente chama. Então ele viu que eu era inexperiente, me orientou direitinho, fez treino comigo, me convidou para treinar com ele. Então no Delta isso fez uma diferença enorme. Inclusive esse ano ele foi um dos únicos que acreditou em mim, né? Porque meu objetivo esse ano era pegar geral, né? Porque tem uma diferença entre categoria e geral. Geralmente quem pega geral é a galera do alto rendimento, né? Vamos dizer assim. E a galera, tipo, já tinha os favoritos ali na prova e chegou lá na hora, a gente surpreendeu. Então acredito que ele seja uma inspiração, né? Meu amigo Naldo aí da cidade de Luiz Correia, né? Que inclusive merece total reconhecimento, né? Pelo que ele já fez pelo esporte, é um grande atleta. Tá lesionado, mas se Deus quiser vai voltar logo logo. E é isso, cara. E a gente também se inspira nas amizades, né, que a gente conhece. A gente tem que aprender a respeitar quem já tá ali há muito tempo, mesmo que não seja em alto rendimento, mas tem um grande conhecimento da corrida. E eu busco valorizar sempre essas pessoas para poder estar aprendendo com elas. E isso é muito legal, né? O respeito ali de atletas dentro de uma competição. Isso é muito importante. Em relação, eu queria saber um pouco mais assim, João Vitor, sobre tudo que você já falou aqui, sobre suas conquistas e tal. Qual é a importância da corrida hoje em dia na sua vida? Cara, foi como eu disse, hoje em dia a corrida, pra mim, ela é minha vida, entendeu? Tenho minha vida particular, tenho meu filho, tenho minha esposa, tenho meu trabalho, mas hoje em dia eu já não consigo mais viver sem um esporte, né? O esporte se tornou parte de mim. E, cara, eu pretendo passar isso para várias pessoas, né? Futuramente, meu objetivo é abrir minha assessoria esportiva, né? Para mim poder dar espaço para outras pessoas, né? Assim como o Rafael me deu. Esse ano eu quero estar entrando aí na faculdade de educação física para futuramente abrir minha assessoria. Só que eu quero abrir minha assessoria não só para corrida, mas para natação e ciclismo, né? O triatlo, na verdade. E o esporte, cara, ele me deu essa paixão, né? Pelo movimento. E agregou demais na minha vida pessoal, profissional. Inclusive, essa próxima competição que eu vou fazer em 2026 foi o meu patrão lá do Velitaqui, o seu Gustavo, me deu essa oportunidade, né? Então, eu acredito que o esporte, ele te abre oportunidades, né? Faz com que a pessoa que te vê ali, vê que você é uma pessoa esforçada e tudo, e acaba te dando uma oportunidade. E acredito que o esporte é isso, cara. O esporte na minha vida, ele é isso. É como o pessoal sempre diz, né? O esporte é vida, né? O esporte é vida. João Vitor, e quais os próximos desafios que tem aí dentro das competições, dentro do geral, né? Do esporte, da corrida? Cara, ano passado, desde o ano retrasado, né? Até antes de eu fazer o primeiro Delta, eu assisti o Barra-Tri, né? Pra quem não sabe, o Barra-Tri é um evento de triatlo, onde você nada, pedala, depois corre, né? E eu assisti aquilo pela primeira vez, eu
me apaixonei, isso já estando na corrida. E eu pensei, cara, qualquer dia eu vou fazer isso. Passou um ano, aí entrou o ano passado, né, 2025. Recebi um convite da minha amiga Mona Lisa para estar... Convite não, uma emboscada, né? Me deu uma emboscada, convidou para nadar, conheci ali um pouco das três modalidades, né? Acabei indo e, cara, gostei demais. Porém, não tinha bike, né? Porque no triatlo você precisa da bike. Aí acabou que o pessoal, não, porque tu não faz o A4, que é uma modalidade resumida, né? No caso é só correr e nadar. Acabei fazendo o A4, fui vice-campeão da prova. E de lá pra cá, cara, tento me dedicar totalmente a essa nova modalidade, né? Esse novo esporte, que é o triatlon. Por enquanto tô no A4. Inclusive vou fazer minha estreia agora no Piauiense dia 8 de março, lá em José de Freitas, na barragem. Vai ser 1 km de natação e 5 km de corrida. Aí já é valendo pro ranking piauiense, né? E o objetivo desse ano, cara, é competir ali 3 etapas do Piauiense, pontuar legal, para poder estar pegando a vaga pro próximo ano no Mundial, lá no Canadá. Show de bola. Isso é muito bom, cara. É já mais um destaque, né? Exatamente. Um grande destaque que você vai ter aqui. No mundo do esporte, a gente vê que tem vários tipos de gírias, né? Vários tipos de fala que o pessoal tem, a forma de falar. Dentro da corrida, existe esse... Tem as gírias? Tem bastante gíria. Tem vários tipos de gíria. Tem um que a gente chama de ORP, né? RP, na verdade, é o recorde pessoal da pessoa. Às vezes seu antigo tempo no 5 km é 25 minutos. Aí você faz uma prova e faz em 23, 24. Você bateu seu RP. Geralmente os relógios de hoje em dia, aplicativo de corrida, ele mostra quando você bate essa meta. Você supera essa meta, na verdade. Aí tem várias outras gírias. Tem quando você quebra, né? Que a galera fala que você quebra. É quando você tá correndo uma prova em alta intensidade, aí você não consegue sustentar aquele ritmo, aí você acaba parando isso. Aí o pessoal fala que você quebra. E tem a questão do BPM, né? Que é batimento cardíaco. E... Deve ter mais, né? Deve ter mais. Tem mais. Tem muita gíria na corrida. E além das gírias dentro da corrida, né? Essas que você explicou. Como é que funciona as premiações? Cara, as premiações é interessante. Porque às vezes eu tô correndo uma prova, a maioria dos troféus que eu tenho lá em casa é de categoria, né? Categoria, na verdade, ela é diferente do geral. Troféu geral lá em casa eu só tenho 2, que são esses 2 aqui, ó, que eu conquistei. Foram os últimos 2 que eu conquistei ano passado. Show. A categoria, ela é definida entre quando não tem infantil, né? Já começa ali no 18 a 29, aí começa 30 a 39, aí 40 a 49, aí 50 a 59, 60 a mais e tem os PDC, né? Aí tem o geral. O geral são os que completam a prova em primeiro, são os que chegam primeiro. Aí, depois deles, começa a entrar a categoria. Aí, quem pega geral não pega categoria. Às vezes, tipo o Delta do ano passado, ano retrasado, eu fui o quarto geral. Como ele só premiava os terceiros, automaticamente eu fui o melhor da minha categoria. Mas se eu tivesse 40 anos, eu tinha sido o melhor de 40 anos. Então, e assim vice-versa. Aí, às vezes, o pessoal tem corrida grande, que eles premiam essas categorias, né? Claro, a premiação do geral é maior, por conta que geralmente quem pega geral já é um patamar mais avançado. E eles premiam a categoria. Por aqui ainda não, é difícil a gente ver algumas provas premiando categoria, né? Mas acredito que só de já ter troféu para categoria já é um incentivo bastante. Legal. João Vitor, já queria aproveitar, já que você está mostrando aqui os troféus, né, que você já ganhou. Eu já vi aqui, né, que você falou que esses 2 aqui, né, já são os principais. Me fala mais um pouco. Estou vendo aqui que o desafio do Delta do Parnaíba, né? E também outro aqui do Delta do Parnaíba. Queria que você falasse um pouco mais sobre a importância desse troféu, que hoje você já falou que o primeiro aqui, os 2 primeiros aqui são o mais importante. E como foi essa conquista, como foi levar, na verdade, né, esse troféu levar para casa e
Me explica mais como foi essas conquistas. Cara, o Delta, na verdade, ele é uma prova bastante desafiadora. A galera que estiver assistindo vai saber. Esse é importante. Mostra aí pra galera aí. Esse aqui é importante porque foi o primeiro. Esse aqui também bastante importante porque foi assim, algo surpreendente na, nessa edição, né? Ninguém imaginava que eu ia ser vice-campeão da prova, né? Dos 25 km. E todo ano o Delta, o Luciano, né, que é o organizador, ele sempre tenta ser imprevisível, né, nos percursos. Ano retrasado eu treinei pro Delta, porém é muito diferente quando chega na prova. Você tem mais ou menos uma noção do percurso, né? Ano retrasado a gente saiu ali do Quebra-Mar, foi em direção ao Coqueiro, depois entrou ali no Aiberê, passou ali pelo Império do Churrasco e foi seguindo as dunas até chegar no Portinho. Então, assim, é uma prova bastante técnica, tem que treinar, não adianta, tem que treinar nas condições que a prova vai te oferecer, no caso no sol, né? Tem que treinar no sol. E, assim, mesmo sabendo do percurso, tudo direitinho, na hora chega a ser surpreendente, né? A gente sente aquilo ali tudo na hora, né? E ano passado foi diferente porque eu já esperava tudo que o organizador botou para a prova, né? No caso, que o desafio do Delta proporcionou, eu já tinha consciência, né? Treinei bastante mesmo. Então, quando chegou na hora da prova, não foi novidade, nada que tinha lá. A única novidade que foi só a questão mesmo da posição. Eu não sabia que ia pegar segundo geral, inclusive. Então, tal que quando deu a largada, eu fiquei em sétimo geral até passar a Atalaia, né? Que a gente foi em direção a Fazendinha. Aí de lá da Fazendinha, se não me engano, foi 6 km ali de praia misturada com campo. Depois foi 15 km de duna, totalizando ali. Tudo aqui, né? Isso, tudo aqui na região. Aí você conhece aquela bandeirinha do postinho, né? Conheço. A transição foi exatamente ali, né? Tinha um ponto de controle e tudo, bonitinho. Os primeiros geral lá. Aí nessa transição, o pessoal começou já a sentir, né? Ponto que geralmente a galera mais forte é de Teresina, né? E lá não tem duna. Então, tipo, os caras treinam. Os caras são monstros na trilha e tudo, porém não tem aquele costume de treinar em duna. E a gente já tem esse costume, então pra gente foi um pouco mais fácil. Então, de lá pra cá, eu assumi a primeira posição, né? E vim até chegar ao coqueiro. Porém, acho que devido ao trabalho, cansaço e alguns descansos que eu não tive uns dias antes, né? Acabou que eu comecei a sentir muita cãibra mesmo. E quando eu cheguei no asfalto para fazer a volta, para voltar pro Sesc, acabei dando uma travada na perna e tive que dar uma paradinha. Aí o segundo lugar, que foi o argentino, passou por mim. Cara, já imagina a distância, né? Que começou... É porque assim, a gente já vem o corpo já vem com aquele costume de areia mole. Aí quando chegou no asfalto, deu aquela pancada já. Sim. O corpo já... E o que tá acontecendo? Aí a gente não passou, tentei acompanhar, mas o coro era duro. E acabou que eu só me conformei, né? Tipo, segurei a posição, fui até conseguir. Quando eu cheguei, o pessoal todo com aquela euforia. O João Vitor foi segundo geral e tal. Tipo, ninguém acreditava. E foi isso, cara. Mas, sem dúvida, o primeiro Delta, né? O meu primeiro Delta foi o mais importante, né? Foi o meu primeiro pódio também. Primeiro pódio. E segundo... Esse né? Esse primeiro foi lugar, o pódio. Foi o primeiro pódio na categoria. Dessa corrida que você tá... Esse aqui foi o do ano de 2024. Certo. Esse foi 2025. E aí, esse ano eu tô pretendendo fazer a Ultra, né? Porque são 3 distâncias. É a pequena, né? Que geralmente é 12, 15. Aí tem a média, que é entre 20 e 25. Às vezes chega até 30. E tem a Ultra, né? A Ultra é acima de 40, que é 60 km. Que aí já é outro percurso. Geralmente ele sai lá da Ilha da Canária. Aí vem desbravando aqui o litoral todinho. Eu tô vendo aqui, João Vitor, que você tem outros troféus aqui, né? Relacionado à trilha, né? Exatamente. E tem esse aqui também de Paulino Neves, que também pra mim foi uma das provas mais lindas que eu já corri, né? Lá nos pequenos Lençóis Maranhenses. qual foi a mais difícil
mais difícil Você sem pode... dúvida, foi o Delta do ano passado. Essa aí, É né? isso. Essa Esse aí. aqui foi tranquilo, esse aqui foi. Era que era pra ter sido primeiro na categoria, porém o rapaz que errou o percurso. Porque é o seguinte, na cronometragem, quando você passa pelo sensor, ele já começa a marcar. Então, se você só passa daqui e volta, ele vai contar que você fez os 18 km, né? No caso, Sim. no que o chip está programado. E foi o que aconteceu. O rapaz saiu, né? Mas, claro, não foi culpa dele, foi culpa da organização que errou o percurso. A gente fez os 18 km, porém ele fez só 10 e acabou retornando. Então, quando ele passou, contou que ele fez 18. E na verdade não foi isso. Aí na hora lá ficou uma discussão e tudo. Aí eu, não, pô, bora sair do baile. Vamos pra premiação. Mas sem dúvida foi uma das provas mais lindas que eu competi. É muito bonito correr em Paulo Neves. Muito bom, muito bom. Inclusive rolou a segunda edição, acho que foi semana passada, dia 16. Em todos esses campeonatos, esse desafio que você já passou, né? Sobre aqui o Delta do Parnaíba, aqui de Paulinho Neves, todos eles aqui, todo ano é realizado o... Exatamente. Ano passado foi a primeira edição de Paulo Neves, esse ano foi a segunda. O Delta já está na 7ª edição, já está indo para a 8ª, se eu não me engano. Então, já tem uma bagagem enorme. E esse ano eu ia competir Paulo Neves, mas não fui por conta que eu já tô com o calendário já pré-definido, né, para 2026. Né, porque também eu gosto muito de correr prova de trilha, né? Total já tá com muito tempo que eu não corro corrida de rua, né, que tem uma diferença enorme. Eu gosto de correr bastante trilha por conta eu me sinto mais à vontade, né? Eu tenho um biotipo para correr prova longa, né? Consigo me adaptar. Já a prova curta eu já tenho um pouco mais de dificuldade, mas a gente está se adaptando e é isso. Muito bom, muito legal. E é isso aí, meus conectados. Você que está gostando aqui do nosso bate-papo com o nosso grande atleta aqui, João Vitor, já vai se inscrevendo no canal aí, ó, deixando o like, porque aqui só está começando. E aqui é só o nosso primeiro convidado, tá certo? Aqui vai ter muitas coisas legais, muitas coisas boas aqui no nosso canal Conexão Luiz Correia. João Vitor, e eu queria saber um pouco mais a diferença, né, entre a corrida de rua e a corrida de trilha. Existe essa diferença? Existe. Já começa com a diferença de distância, né? Geralmente trilha eles tentam valorizar mais a questão da distância, né? E o percurso. Na corrida de rua a galera tenta priorizar um percurso mais fácil, percurso mais plano, né? Claro, não deixa de ser difícil, né? Mas a prova de trilha eles no que tiver de ruim no percurso, eles querem meter o atleta. Seja água, tipo o Delta desse ano e do ano passado a gente teve que passar por lagoa, lama, então os caras não perdoam. E a questão da distância, né, também são distâncias assim, gigantescas, 30, 60 km, tem outro aí até de 200 km. E a corrida de rua trabalha mais com as distâncias tradicionais, né, 5 km, 10 km, 21. Por aqui a gente ainda não tem a maratona, né? Por conta acho que do percurso, né? Porque você elaborar uma corrida de 42 km e 195 metros não é fácil, né? Tem que montar aquela estrutura de segurança para o atleta. Mas por aqui a gente não tem ainda, mas acredito que daqui é só uma questão de tempo para ter uma maratona aqui. E diferença também de acessórios, né? Geralmente, corrida de trilha a gente corre com comoback, tem toda ali uma estrutura de alimentação, né, totalmente diferente da corrida de rua. Então, tem toda essa diferença. Legal, cara. Eu imagino o cansaço, né, dessa de andar na lama, né? Eu imagino o cansaço porque nas pernas, né, cara? Já chegou da cãibra? Já, pô, já tive. Nunca. Mas isso é interessante esse ponto que tu chegou, que antes de eu fazer o primeiro Delta, eu nunca tinha sentido uma cãibra na vida. Eu me senti depois que eu cruzei a linha de chegada, porque eu acho que o corpo dá aquela parada, né? E depois dali, pronto. Pelo menos uma vez na semana eu sinto cãibra, mesmo não estando em atividade. Legal, João Vitor. Como é que funciona, assim, os treinos, né, da corrida? Quais são os tipos de treino? Cara, a gente tem vários tipos de treino, né? A gente tem a rodagem, né? Que geralmente sempre é trabalhada em zona 2, né? Que a nossa corrida, a gente predefine as intensidades através de zona, né?
No caso, a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Pode até chegar em zona 6 também. Aí, geralmente, rodagem é feita em Z2 e tem a intensidade moderada, né? E tem a zona limite e tem o máximo, né? Geralmente, a zona 2, ela trabalha mais ali, que é onde a gente sempre treina, né? Porque ela trabalha a parte aeróbica do corpo, né? Onde ela usa a gordura como a maior fonte de energia. Então, isso para quem quer perder peso é uma zona legal para correr. E tem a zona 3, que já é um pouco mais intensa, trabalha bastante a questão da musculatura também. E a zona 4, que geralmente já é um pouco mais intensa, né? Que é onde a galera faz as provas. E tem a zona 5 também, que é onde a galera é o ritmo de prova, né? Que a gente chama. Que é feito para fazer os treinos de tiro. Tem os fartlek também. Fartlek é um treino onde você intercala 3 minutos forte, 3 minutos leve, depois 1 minuto forte, 1 minuto leve. Então, tem uns intervalados, né, que é os treinos de tiro, onde você aquece ali 2 km e vai para uma série de 10 de 400 metros. Aí, entre o intervalo de série, você descansa ali 2 minutos, 1 minuto. Então, e tem um longão, né? Geralmente é feito sempre no final da semana, né? Depois que o corpo está bastante cansado, que é justamente feito em zona 2, que é para o corpo se recuperar mesmo estando em atividade, entendeu? Onde você não se desgasta tanto, porém está em movimento, acumulando km. E, e é bastante interessante essa questão de zona, né, na corrida. Bastante interessante mesmo. Bom, legal. João Vitor, sai um pouco aqui da pauta aqui. Eu queria saber, existe um ditado, atleta que é atleta, treina todo dia? Não, treina não. Inclusive, eu tava vendo isso hoje, que o pessoal, quando começa a correr, eu também era assim, queria correr todo santo dia. Pra mim, o dia que eu não corresse, eu tava perdendo desempenho e tudo. Mano, depois que você entende que corrida é descanso, o descanso também é treino, né? Isso é ensinado quando você começa a entrar nesse mundo da corrida, né? Que descanso também é treino. Então, você faz um treino ali na segunda, um pouco mais leve, né? Geralmente minha planilha é assim. Começa uma segunda um treino leve, na terça-feira já um treino mais forte, sempre intervalado. Aí já Vai sempre alterando, né? Isso, aí quarta-feira já é descanso, eu não faço mais nada. E na quinta já entra um treino um pouco mais de velocidade, potência, com ritmada. Aí na sexta-feira descanso, no sábado eu tenho meu treino longo e no domingo descanso. E assim vai. Agora, como eu tô treinando agora eu tenho 2 modalidades no calendário, né? Eu sempre tento intercalar um pouco essa questão da natação e da corrida. Então eu sempre tento priorizar bastante. Tudo. Tipo, hoje tirei folga esses 2 dias. Podia ter acordado cedo para treinar, mas não, resolvi dormir um pouco mais tarde. É mais descansar? Aí quando foi 9h30, hoje eu fiz um treino de 10 km. Fiz entre 9h30 da manhã, o sol estava muito quente, mas fiz. E amanhã já tem um treino forte, já tem natação também amanhã. Então a gente sempre tenta descansar o máximo possível, né? Para o corpo chegar na prova, estar bem descansado. E até evitar lesão também. Isso é legal. Eu percebi isso quando eu te falei. Quando eu comecei a fazer academia, tá? Com 2 semanas que eu comecei a fazer academia. E eu tava empolgado pra academia. Só que eu vi, cara, que o meu objetivo era ir todo dia pra academia. Só que quando eu comecei a fazer, eu vi que não era isso. Entendeu? Porque eu comecei a sentir dores, cara. Entendeu? E aí meio que pensar, não, pô, tem que dar uma relaxada no músculo, tem que. Porque não dava pra todo dia, né? Geralmente tava fazendo braço, né? E lá eu acabei me empolgando, comecei a entrar empolgado e levantar peso mesmo pesado. Valeu. Não comecei indo devagar, né? E aí eu percebi que não é tão fácil assim do jeito que a gente O fala, cara né? tem que dar uma respeitada, né, no processo. Na corrida tem muito gente que é apressado. E acontece isso, né? A pessoa que quer correr, às vezes a pessoa não respeita o processo, já começou a correr 1 mês, 2 meses, já quer fazer uma meia maratona, com um ciclo ali de 4 meses. Então, tipo, não é assim, tem que começar respeitando, né? 5 km, 10. Depois você começa com as provas mais longas. Acredito que a lesão que eu tive na virilha assim que eu comecei a correr foi por conta disso, né? Tipo, corri o Toureiro, depois já fiz a inscrição pro Delta. Aí vi que o Delta era 24 km, já comecei a correr 30, 25. Então, o corpo não estava acostumado e acabou que eu tive um estrangulamentozinho na virilha.
E fiquei ali 2 meses ali sem muita atividade, mas depois eu melhorei e voltei para minhas atividades normal. O Delta desse ano também eu tive uma inflamaçãozinha no fêmur, né? No quadril, na verdade. Mas foi por conta realmente do volume, né? De falta de descanso. Legal, cara, muito bom. A gente falou lá no começo aqui da nosso bate-papo sobre os apoios, né? Sobre os patrocínios. Você falou que já tem, né? Uma agência que está lhe ajudando. Mas quando você começou, ou até hoje, você ainda procura patrocinadores? Está aberto ainda? Até para a galera que está assistindo agora, nesse momento, né? Tá aí Proposta, a né? proposta, né? Pretendo ter uma linda história, né, no esporte, poder estar passando isso pro meu filho, pra minha família, pros meus primos, sobrinho, e agregar o máximo possível na vida das pessoas, né, através do esporte. E é isso, cara. Muito bom, muito legal. Então tá aí, gente. O João Vitor. Quero lhe agradecer, João Vitor, por estar Valeu, mano. Obrigado. participando aqui do nosso podcast Dunas Cast, tá? E você já pode aqui, fique em mão, e já outro convite para você, quando você Pronto. voltar do Canadá, tá Pronto. participando aqui e Se falar Deus um pouco quiser. mais como foi lá no Canadá, Sobre tá essa bom? experiência, pode Pronto, deixar. tá tudo fechado. Já vamos deixar aqui também o Instagram do João Vitor, certo? O Instagram do João Vitor aqui para você poder acompanhar aqui o João Vitor nas redes sociais. E fica aí, quem quiser aí, dar apoio pro João Vitor, porque o João Vitor aí vai longe demais aí no mundo da corrida, tá certo? E já fica aqui a sugestão, tá bom? Você que tá nos acompanhando aqui no nosso Conexão Luiz Correia, no nosso Duna Cats, o próximo convidado para vir aqui bater um papo junto com a gente, tá certo? Valeu, galera. Abraço, tamo junto. Valeu, João Vitor. Valeu, amigo. Valeu, gente. Tamo junto. É isso.